sobre o concerto número 3 de Rachmaninoff. Complicado dizer sobre isso, viu? Eu trago com essa obra lembranças que são desesperadoras, né? Na primeira vez que interpretei essa obra, era um evento muito importante, enfim. E a moça ali do teatro, a senhora que trabalhava no teatro, querendo, acho que trazer mais brilho para a apresentação, e com todo zelo, né, ela passou uma flanela no piano, ela queria deixar o piano muito bonito e tal, mas passou lustramóveis sobre o teclado. É considerado na música o concerto mais difícil, que mais notas apresenta. É um concerto muito temido, porque nesse concerto, nessa obra, Rachmaninoff queria contar, isso ele dizia, a história da depressão dele. Nós falávamos na outra oportunidade, né, naquela outra ocasião, sobre o concerto número 2, toda a história de depressão pela qual ele passou, etc. Né? Então ele quis contar musicalmente o que era essa história. Né? O impressionante é ver que isso é retratado de uma maneira tecnicamente muito exigente. Né? Eu me resisti muito a fazer esse concerto, né? Mas por aquela coisa do desafio, né? Vamos fazer o terceiro de Rachmaninoff, o Rach 3, né? Eu resolvi me embrenhar por essa selva fechada com foice e facão, né? Mas é um concerto muito antieconômico, né? Porque o tempo que eu gastei para preparar essa obra, acho que eu poderia ter preparado 5 concertos de Beethoven. Né? E o incrível é que você nunca se sente preparado. Quer dizer, se hoje, com a minha cabeça hoje, naquela época que eu pela primeira vez interpretei a obra, eu tivesse a visão que eu tenho hoje, eu nunca teria interpretado, né? Porque não estava preparado, não estava amadurecido. Né? E, na realidade, a gente nunca está amadurecido para nada, né? Mas eu acho que a vida pede pra gente ousar, né? E foi o que fiz, né? Mas a minha inconsciência era total, né? E entrei no palco seguro, mas com uma segurança que hoje eu questiono muito. Né? O concerto ele se inicia com um tema muito suave, feito por parte do piano. Muitos compositores, né, entendidos, musicólogos, né, chegaram até a dizer, veja que barbaridade, né, que Rachmaninoff havia se apropriado de alguma melodia folclórica russa ou religiosa. Né? É interessante ver como algumas pessoas têm essa mania, né, de querer colocar uma pedra no caminho dos outros. E Rachmaninoff diz claramente, olha, eu não me apropriei de nenhuma melodia folclórica nem religiosa da minha nação. Foi um tema que surgiu, um canto, ele dizia. Né? Um canto que veio à minha mente. E o que eu busquei foi criar para esse canto uma orquestração que atrapalhasse o mínimo possível.
interessante ver que esse canto, né, que é feito pelo piano de uma maneira tão simples, tão transparente, ganha proporções de virtuosismo diabólico na cadência. Né? Que aquele momento, que normalmente está inserido no primeiro movimento, na primeira parte do concerto, onde o solista tem a oportunidade de fazer um showzinho à parte, né? Onde ele mostra para os que estão lá presentes que naquela obra quem manda é o solista. Né? Porque é assim que funciona. Né? Um solista, quando é convidado para solar com uma orquestra, o maestro prepara a orquestra para a orquestra acompanhar o solista, mas é o solista que está livre, desimpedido, para interpretar a obra e a orquestra o acompanha. Nesse momento, no momento da cadência, a orquestra se silencia e o solista pode mostrar o que ele é capaz de fazer. E nesse concerto, concretamente, o solista tem que ser capaz de muita coisa, né? O segundo movimento, né, desse concerto, Rachmaninoff também utiliza esse artifício, né, essa forma de expor o tema principal 3 vezes. Né? O início desse segundo movimento é uma introdução muito serena, muito suave, né, desse tema profundamente romântico, melancólico. Que é resposto uma segunda vez, com um pouquinho mais de vigor, e que é resposto uma terceira vez com total segurança, domínio e assertividade. É como se Rachmaninoff dissesse, isso é assim mesmo. E interessante é ver que depois dessa exposição, a terceira, ele entra numa valsa. É uma coisa um pouco louca. No meio do segundo movimento, ele coloca uma valsa, onde a orquestra fica tum, tcha, tcha, tum, tcha, tcha, tum. E o pianista simplesmente fazendo como se fosse aqueles malabaristas numa corda de equilíbrio, só que sem vara. E vem o terceiro movimento. Né? O terceiro movimento é a finalização da obra, onde, pelo fato de esse concerto ter sido composto para ser interpretado nos Estados Unidos, né? Rachmaninoff, o próprio Sergei Rachmaninoff foi o solista com a Sinfônica de Nova York,
esse terceiro movimento traz assim uma forte veia hollywoodiana. Inclusive, nesse momento tem o trecho conhecido como o estouro da champanhe, que os pianistas muitos dizem, né? Aquele clímax dentro desse tema hollywoodiano. Dizem alguns biógrafos que, por exemplo, durante aquelas fases de depressão e até de um pouco de alucinação, Rachmaninoff seria perseguido por cavalos. Então ele coloca, em vários momentos, trechos de cavalaria, né? Há um primeiro tema, onde ele introduz isso, né, de uma maneira bastante galopante. Mas depois, quase no momento da finalização do terceiro movimento, onde ele coloca isso de uma maneira muito firme mesmo, né? Inclusive as caixas e as cordas todas entram nessa galopada, onde o piano é bastante exigido mesmo, né? Criando esse clima de avanço que culmina no tema final, hollywoodiano, como dizia, né? Rachmaninoff afirmou que esse concerto deveria ser interpretado com a voracidade de um tigre. Ele dizia assim, né? E ele mesmo comentava que as pessoas que ousassem, né, interpretar essa obra deveriam interpretá-la como se fosse a última vez, né? Não haveria uma outra interpretação. Ele propunha de fato uma entrega ao pianista, né? Ele mesmo dizia que ele compôs essa obra para elefantes.